Ok, vamos então à nossa aula número 12. Nós vamos falar de subprogramas, tá? A nossa referência aqui, nós vamos ao capítulo 15 das notas, tá? Então a aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou apresentar os conceitos aqui, e a parte 2 nós vamos ver alguns programas de exemplo. Então assim, vamos seguindo aqui. Então até o momento os programas que nós temos visto, né, como exemplo, são relativamente simples, né? E à medida que nós vamos avançando para problemas maiores e mais complexos e que vão exigir programas maiores, você trabalhar com um código único que aborde todas as partes ou tarefas que a gente tem que realizar, fica mais difícil você organizar tudo em um código só. É possível, né? Mas fica mais difícil, né? Então, a funcionalidade de subprograma, ela foi criada para facilitar esse tipo de abordagem, né? Então, quando nós estivermos desenvolvendo programas maiores, né, é necessário que a gente divida aquela abordagem top-down que a gente viu lá no começo da disciplina. Pega o problema grande e divide em problemas menores, né? Então a gente divide o programa grande em vários programas menores, mais fáceis da gente trabalhar, né? Ou de manusear ou tratar o problema em partes menores, né? Então, durante o desenvolvimento do programa, então a gente vai poder focar cada subseção ou pedaço individualmente. E depois nós vamos combinar essas várias partes do programa em um programa final completo, né? Uma outra possibilidade é que quando a gente está trabalhando em projetos muito grandes, eventualmente pode ter muitas pessoas trabalhando em partes diferentes do programa simultaneamente, então cada uma se dedica a uma parte do programa e depois pode juntar isso em um programa só. Teve uma aluna minha que ela estava fazendo a dissertação dela e era um modelo para dispersão de sementes, né, de bromélia, que é um problema que tem de crescimento de bromélia em cabeação elétrica, né? Então, o trabalho dela era desenvolver um modelo, né, da dispersão dessas sementes de bromélia, né? E tinha uma parte do programa que tratava de aspectos de turbulência e tinha uma outra parte do programa que era efetivamente da modelagem da dispersão das sementes. E nós dividimos o trabalho, a parte de turbulência eu fiz, ela fez a parte do modelo de dispersão que recebia a informação do modelo de turbulência e depois a gente juntou isso num programa só. Porque essa parte de turbulência era mais complexa, ela não tinha todo o conhecimento que precisava, né? Então, era uma forçante do modelo, não era a parte principal. A gente dividiu assim, eu ajudei ela nessa parte. Então, a gente usou essa abordagem de subprograma. Ela fez alguns subprogramas para tratar do modelo, eu fiz outros para tratar da parte de turbulência, depois a gente juntou tudo em um código só, né? Então, algumas vantagens de desenvolver programas utilizando subprogramas. Aí, subprogramas, nós vamos ver que nós temos dois tipos: as funções e as subrotinas. Então, a gente pode desenvolver programas utilizando um ou outro, ou a gente pode ter funções e ou subrotinas, né? A gente vai ver a diferença quando usa um, quando usa o outro.
Então, algumas vantagens. Desenvolvimento de programas de forma estruturada. A estruturação do programa é quando a gente consegue fazer o projeto dele de uma forma em que cada parte cada pedacinho do programa principal, ele tem apenas uma entrada e uma saída. Isso é considerado programação estruturada. E isso o quê? Facilita o entendimento da lógica do programa. Então, a programação estruturada é uma forma de programação em que o problema é dividido em várias partes e essa estrutura tem uma lógica clara e simples e, basicamente, ela é unidirecional. Cada parte tem uma entrada e uma saída só. Isso é um programa que é considerado estruturado. É uma coisa mais abstrata, mas realmente esse é que é o conceito do programa estruturado. Cada parte tem apenas uma entrada e uma saída. É porque, eventualmente, se a lógica do teu programa não é boa, o teu programa começa a ir e voltar em diversas partes e começa a dar problemas de bifurcação de saída em direções diferentes e retorno, que não vamos entrar em detalhes aqui, mas dificulta a lógica. Intuitivamente, se você faz uma programação estruturada, você facilita o entendimento da lógica e, consequentemente, a redução de erros. Tá? Outra, reutilização de programas. Então, vamos supor que você tem um grande programa, e em uma parte lá do programa, você utiliza uma conversão de temperatura, sei lá, de Celsius para Fahrenheit. E aí, você, um dia no futuro, então você escreve lá o seu programa hoje para fazer isso, cria lá um subprograma para fazer essa transformação. Aí daqui a um ano você vai fazer um outro projeto qualquer e lá tem também a necessidade de fazer a conversão de temperatura. Então você não precisa escrever um programa novo. Se você fez adequadamente, com uma boa estrutura esse teu código, você não precisa escrever um novo. Você vai lá, pega o anterior e anexa ele, ou como eu gosto de falar, pluga ele no teu código novo. Então você não precisa refazer. Então você reutiliza códigos que você já desenvolveu. E outra é isolamento dos subprogramas. Lembra que a gente falou que sempre que possível a gente vai desenvolvendo cada parte do programa e testa ela separadamente. Então quando você faz na forma de subprograma, você pode desenvolver o programa, essa parte do programa separadamente, depois que testar, está vendo que ela está funcionando, você vai lá e junta ela com o teu programa principal. Então você consegue isolar uma parte do programa para desenvolver e testar. Né? Então, os subprogramas Fortran são mecanismos para dividir um programa grande em várias partes menores. Então isso aqui tem total ligação ou relação com aquela abordagem top-down. Se você quer aproveitar esses conceitos de abordagem top-down no desenvolvimento do seu projeto, é essencial que você utilize subprogramas. Né? Então isso diz aqui de forma geral que permite um melhor desenvolvimento, né, do seu programa. Então, tipos de subprograma. Então, nós temos dois tipos de subprograma no Fortran. Nós temos as funções e as subrotinas. Né? Então, nós vamos ver cada uma delas. Nesta aula, a gente vai ver funções. Tá? Mas antes, a gente vai ver alguns conceitos que se aplicam aos dois. Depois, a gente vai entrar em funções. Primeiro, então, vamos falar de layout. Então, aqui. Funções e subrotinas podem ser definidas tanto como internas como externas. As funções internas e subrotinas internas, ou seja, funções e subrotinas internas, então eu posso ter interna e externa dos dois, função e subrotina. Então as internas, elas são definidas dentro
do programa principal, tá? Ou seja, antes da declaração end program do programa principal, tá? Nós vamos utilizar apenas subprogramas externos, não vamos usar internos. Nós vamos ver depois porque é desvantajoso usar interno. Então nós nem vamos ver subprogramas internos aqui. Então eu até cancelei aqui, ó. Nós vamos ver agora só a estrutura ou layout de subprogramas externos, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho o programa principal, nome do programa, aqui declarações, preâmbulo, etc. Os comandos do programa, e isso daqui a gente tirar esse contains e as funções subrotina interna, ignorar. Vem só o que está em verde. Então, programa, o corpo do programa aqui, end program. E aí, ó, vem aqui, após o end program, vem as funções ou subrotinas externas, que são as que nós vamos utilizar. Tá? Então, vamos ver aqui. São simplesmente adicionados ao código-fonte após o programa principal. Então, é assim que a gente trabalha com subprogramas externos. Tá? A gente tem um código-fonte só, tá? Só um código-fonte, um arquivo com o código-fonte. Aí vem o programa principal, program, end program, que muitas vezes aparece lá, vocês vão ver no compilador main, M-A-I-N, main, quer dizer, programa principal, é esse aqui. E esses daqui são outros programas que a gente vai colocar no mesmo código, mas são unidades ou entidades de programação distintas. Elas só estão no mesmo arquivo, mas elas vão ter um começo aqui e um fim. Elas também vão ter uma declaração que identifica o início dela e um final, o end, lá. Então elas vêm todas no mesmo código. Nós vamos ver depois um outro recurso que a gente chama de módulo, em que os subprogramas e funções são externos, mas estão em um outro código, ou um outro arquivo, né, separado. Aqui não, eles estão todos juntos, ok? Então, simplesmente são adicionados ao código-fonte após o programa principal, ou seja, após o end program. Nós vamos ver isso aqui. Tá? Então, isso aqui vamos ignorar, né, e vamos prosseguir. Rotinas internas, vamos deixar para lá. Vamos ver aqui rotinas externas. Tá? Então, as rotinas externas, então essas que ele chama rotinas, são subprogramas externos. Tá? Aí ele coloca assim, funções externas, na realidade é melhor colocar aqui subprogramas externos. Tá? Que aí ele chama de rotina, então também tem isso. Muita gente diz assim, um subprograma é uma rotina que chama. Aí tem a função e a subrotina. É um subprograma. O que ele quer dizer aqui é subprograma, porque ele não deveria usar esse termo aqui, porque função é um tipo de subprograma, e na realidade eu posso ter a subrotina externa também. Então ficaria melhor ele dizer assim, rotinas ou subprogramas externos são definidos após a declaração end program, né, no final do programa. Aí ele fala aqui, ou em um outro arquivo que a gente vai ver como é que faz. Mas no momento a gente vai considerar que está no mesmo arquivo do programa principal. Para programas grandes, o uso de rotinas ou subprogramas externos pode ser ou deve ser utilizado bastante. Tá? Isso daqui que ele fala depois aqui, o uso de interface, declaração externa, isso a gente não vai precisar fazer, porque nós vamos ver. Isso é aplicável quando nós estamos utilizando o módulo. Tá? E aí a gente vai ver isso depois, então isso aqui a gente pode ignorar também, não é necessário. Tá? Então vamos lá.
Então, tudo que é externo é que vem depois do end program, tá? Do programa principal. Argumentos, aí vamos começar a falar, e isso se aplica tanto a funções quanto a subrotinas, tá? Quando nós estivermos escrevendo e utilizando subprogramas de Fortran, tipicamente é necessário fornecer dados ao subprograma ou obter resultados a partir dos subprogramas, que são as funções e as subrotinas. Então, o programa principal, ele passa dados para o subprograma e o subprograma retorna resultados e dados para o programa principal, tá? Essas informações na forma de variáveis, então isso é passado na forma de variáveis, nós chamamos de argumento ou argumentos, tá? Então lembra, nós vamos ver aqui um tipo de subprograma é a função. E a gente já viu algumas funções chamadas funções intrínsecas, que são subprogramas que já fazem parte da linguagem Fortran. Então, uma delas lá, seno. Então, sim. Então, a gente viu. Como é que a gente calcula o seno do valor de uma variável? Sim, e coloca entre parênteses o nome da variável. Esse nome da variável a gente já disse aqui, chama-se argumento. Exatamente isso. O que você está fazendo quando você calcula o seno de um valor que está associado a uma determinada variável, o que você está fazendo é passando do seu programa principal para o subprograma, só que ao invés de ser um subprograma que você escreveu, é um subprograma que já está na linguagem Fortran. Você passa um valor para ele, para essa função, e lá o programa, esse subprograma vai calcular o valor do seno e vai retornar para você o resultado pelo próprio nome da função, como a gente vai ver. Então, é por meio do argumento que a gente está passando informação para o subprograma e o subprograma vai retornar para a gente pelo nome da função seno. Tá? Então, o argumento é como entra e sai informação. Tá? Então, o argumento ou argumentos, porque você pode passar mais de um argumento. Lembra aquela função módulo, né? Você entra com 2 argumentos, né? Então, pode ter mais de um, dependendo da sua função, né? Esses valores, esses argumentos, na rotina que chama, que é a chamada, né, do programa principal, que chama o subprograma, então a gente vai dizer calling routine, é a rotina que está chamando. E no caso aí é seno, essa é a que está chamando. Esse argumento é chamado argumento real, ou argumento verdadeiro. É o valor efetivo que você quer que seja calculado, né? E o argumento ou argumentos, que são os correspondentes na função ou subrotina, eles são chamados argumentos formais, tá? A gente vai ver melhor essa diferença, vai detalhar isso. Então, quando eu pego um argumento na rotina que eu estou chamando, eu chamo a função para fazer alguma coisa para mim. Esse eu chamo de argumento real. Lá na subrotina, o correspondente a ele, como a gente vai ver, a gente chama de argumento formal. Tá? Os argumentos formais são aqueles que vão receber os valores que são passados a partir da rotina de chamada. Tá? A única forma de transferir valores para dentro ou para fora de uma subrotina é através de argumentos. Então, para a subrotina, argumentos de entrada e saída é pelos os dados, ou melhor, as informações que são passadas para dentro e para fora do programa principal para a subrotina é por meio dos argumentos. Já uma função, ela passa dados do programa principal para
esse subprograma, que é a própria função, por meio de argumentos e retorna, né, pelo nome da função, que é uma variável. Então, subrotina. Todas as informações são passadas por argumentos. Função, ela manda a informação do programa principal para o subprograma por meio do argumento e retorna a informação por uma variável que é o próprio nome da função. Tá? E aí o que acontece? Todas as outras variáveis, ou seja, em uma função, a variável que é o nome da função, ela retorna valores, ou a variável que é argumento de entrada da função, ela recebe valores, e dentro da função, quaisquer outras variáveis, elas são independentes e isoladas. Isso quer dizer o quê? Que elas só serão vistas dentro da função. Tá? É o que a gente vai ver, isso se chama escopo. Então quer dizer o seguinte, dentro de uma função, tá? Então eu estou olhando, tem um programa principal e eu tenho uma função aqui. A forma de comunicação entre o programa principal e a função é o nome da variável e o argumento. Agora, aqui dentro da minha função, eu posso ter outras variáveis que são necessárias para eu fazer os cálculos que eu preciso. Essas são isoladas, quer dizer o quê? O programa principal ele não consegue enxergar essas outras variáveis. Ele só enxerga o nome da função e o argumento. Com um exemplo a gente vai ver que fica claro isso. Aqui, essa parte mais conceitual, a gente tem que explicar isso tudo para quando a gente for ver o exemplo, aí vocês vão entender o que é o que. Tá? Agora a gente vai ver um outro ponto aqui que é a intenção de um argumento. Então, assim, por que a gente usa a intenção do argumento? Então, os subprogramas, de forma geral, o que acontece? O programa principal chama um subprograma e o subprograma retorna valores. Eu envio alguns valores através dos argumentos do programa principal para o subprograma e o subprograma retorna valores para o programa principal. Né? Quando estiver passando uma variável, né, carrega uma informação, um ou mais valores, né, o programa envia para o subprograma e essas informações, de forma geral, a intenção é que eles sejam dados de entrada apenas. E isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar esses valores, vou levar para dentro do subprograma, mas eles são apenas para a entrada, eles não podem ser modificados. Isso é de forma geral. Algumas vezes a gente quer que o conteúdo daquela variável seja modificada, mas muitas vezes, a maioria das vezes, a variável que está levando uma informação do programa principal para o subprograma é só para enviar. Então, a intenção é de ser de entrada, informação ou valor de entrada. Então, a gente diz que é intent in, para a entrada de valor no subprograma. Se a variável... Então, o que acontece? Quando o subprograma trabalha com as informações, ele pega um resultado e leva de volta, vai encaminhar de volta para o programa principal. Isso, a intenção é o quê? É pegar o valor e levar para o programa principal. E então a intenção é ser de saída, um valor de saída do subprograma. Então a referência sempre aqui é o subprograma, ou a entrada no subprograma ou de saída no programa. Então é intent out. Isso quer dizer, é um valor que é para saída para o programa principal. Se a variável contém um valor ou múltiplos valores, por exemplo, um array, que são para ser enviados, ou uma função subrotina, para ser enviados para dentro
da função ou subrotina, do subprograma, e retornado eventualmente com modificações, aí a gente diz que a intenção é in-out, ou seja, para levar dados para entrar e, se necessário, podem ser modificados e sair do subprograma para o programa principal. Então, o intent in quer dizer o seguinte, resumindo, na prática vai ser o quê? Se eu classifico alguma variável como intent in, isso quer dizer o seguinte, ela não pode ser modificada dentro do subprograma. Ela só pega, só para leitura. Se ela é intent out, então ela vai pegar resultados que estão no subprograma e simplesmente vai levar para o programa principal. Agora, se é intent in-out, eu posso receber essa variável, posso mexer no conteúdo dela e levá-la com um valor modificado de volta para o programa principal. Então, essa é que é a chamada a intenção. Tá? Agora a gente vai falar sobre escopo de uma variável. Então, o escopo da variável se refere a em que parte do programa pode-se acessar o conteúdo daquela variável. Ou seja, que parte do programa pode ver ou acessar o que está escrito naquela variável, ou ler ou para escrever. Tá? As regras de escopo nos dizem se uma entidade, pode ser uma variável, parâmetro ou até mesmo uma função, é visível ou acessível em certas partes do programa. Nas partes onde a entidade pode ser acessada ou visível, então essa parte a gente diz é o escopo daquela entidade. Então, uma variável, por exemplo, o argumento, uma variável que é argumento de uma função, qual é o escopo dela? Ela pode ser vista pelo programa principal e pode ser vista pela função, pelo subprograma. É argumento, é de entrada e saída. Agora, se eu estou trabalhando com uma outra variável aqui no programa principal, que não faz parte, não é argumento da função, ela só é vista pelo programa principal. Então, o escopo dela é o programa principal. Por outro lado, eu tenho uma variável aqui no meu subprograma, que ela não faz parte do argumento, ela é usada só dentro do subprograma. Então, o escopo dela é o subprograma, ela não pode ser vista pelo programa principal. Tá? Então, isso que é escopo. Tá? Então, variáveis que são definidas em um subprograma, em geral, elas não podem ser vistas na rotina de chamada. Ou seja, o programa principal, né? Eu tenho uma variável que eu vou definir ela só aqui no meu subprograma embaixo, ela não vai ser vista pelo programa principal que está chamando o subprograma. Aproveitar aqui para fazer uma observação, tá? Isso é uma coisa que fica um pouco mais complexa, mas eu já adianto para vocês. Eu estou falando aqui de forma geral que assim, o programa principal chama o subprograma retorna valores para o programa principal. O que acontece é que um subprograma pode chamar outro subprograma. Tá? Então, o programa principal chama o subprograma e o subprograma chama um outro subprograma. Então, o que acontece? A rotina de chamada, nesse segundo caso, o subprograma que chama outro subprograma é o primeiro subprograma. Então, para facilitar o entendimento nessa fase inicial, que a gente está tomando conhecimento dessas técnicas, então, assim, vamos pensar sempre assim, que é o programa principal que chama o subprograma. Mas pode ser, se eu quiser e for adequado para o meu programa, que o subprograma chame um outro subprograma. Aí a rotina de chamada, nesse caso, vai ser esse primeiro subprograma. Tá? Então, por isso que ele bota de forma geral de rotina que chama e não programa principal. Tá? É sempre alguém está chamando um outro subprograma. Pode ser o programa principal ou pode ser um outro subprograma. Tá? Então, ele diz aqui, por exemplo, uma variável x que pertence à rotina de chamada, ela
será diferente de uma variável x no subprograma se estiver fora do escopo. Isso é que é importante. Nós vamos ver que a diferença justamente de argumento real e argumento formal é que o nome da variável não é importante. O importante é a posição na memória a que se refere aquele argumento. A gente vai ver isso. Tá? Então a gente vai poder ter duas variáveis com o mesmo nome, mas se cada uma tiver em um escopo diferente, elas não se enxergando, não vai haver conflito entre elas. Tá? Bom, então, próximo item, utilizando funções e subrotinas. Então, antes que uma função ou subrotina possa ser utilizada, ela deve ser definida ou escrita, né? E é isso que eu digo. Para eu chamar uma função ou uma subrotina, primeiro eu tenho que defini-la, eu tenho que criá-la, né? Então eu vou escrever. Uma vez que eu defino a função ou a subrotina, aí eu posso utilizá-la, e isso é o que a gente chama chamar. Chama a função, chama a subrotina, né? Então é a utilização. É invocar o nome dela para poder utilizar, né? Uma função ou subrotina é chamada utilizando o seu nome. Então, cada função e cada subrotina terá um nome, e a gente vai chamar esse subprograma pelo nome, né? Então, exatamente como a gente faz com funções intrínsecas. Então, você quer calcular o seno de um argumento. O nome da função é seno. E como é que você vai utilizar aquela funcionalidade que calcula seno? Pelo nome da função, que é a função seno. Então é sin e entre parênteses o argumento. Então você está o quê? Quando você põe lá sin, o que você está fazendo é chamando a função seno. Tá? Quando o programa utiliza uma subrotina, a gente vai usar a declaração call, tá? O comando call. Então a função é pelo nome. Agora a subrotina a gente bota call e o nome da subrotina, tá? Então é call e o nome da subrotina. Quando o programa utiliza uma função, é utilizado o seu nome e a próprio nome da função é que retorna o resultado que deve ser atribuído a uma entidade outra qualquer do programa. Em geral, ou a gente vai utilizar isso, por exemplo, para carregar o valor em uma determinada variável, ou para carregar aquele valor e ele ficar na memória para ser utilizado em uma operação. Tá? Bom, então agora nós vamos ver sobre passagem de argumento, né? Então, quando nós estivermos utilizando então funções ou subrotinas, as informações, valores, variáveis, etc., são tipicamente passados indo ou voltando por meio de argumentos. Então a gente tem que mandar informações para o subprograma e receber informações do subprograma. Isso que é feito por meio dos argumentos, né? Então, associação de argumentos é a forma de passar valores dos argumentos reais para os argumentos formais. Então, se um argumento... Se um argumento real é uma expressão, então esse argumento real vai ser avaliado e vai ser passado para o correspondente argumento formal. Se o argumento real for uma variável ou uma constante, o seu valor vai ser passado para o correspondente argumento formal. Aqui é importante, deve haver uma correspondência 1 para 1 entre o argumento real da rotina que chama para o argumento formal, que é o subprograma, a função ou subrotina.
Os argumentos na chamada, eles são, é feita a correspondência, né, com os argumentos na função ou na subrotina por posição. Ou seja, os argumentos formais são associados aos argumentos, os argumentos reais são associados aos argumentos formais por posição. Então, cada um dos argumentos, ele vai ser associado, ou vai haver uma combinação entre a sua posição com o correspondente argumento formal. Então, eu tenho um argumento, vamos supor que a gente já vai ver isso aqui, eu tenho 3 argumentos reais e 3 argumentos formais, eles são associados por posição. Os nomes das variáveis, que quando eu estiver utilizando o nome de variáveis em argumentos formais e argumentos reais, elas não precisam ser iguais, mas os tipos têm que ser iguais. A gente já vai ver isso aqui. Então, o nome não precisa ser igual. Muitas vezes é interessante que você use nomes iguais para facilitar o seu entendimento, tá? Da lógica do programa, mas não é obrigatório. E às vezes é interessante você usar o mesmo nome e às vezes não é interessante, tá? Então, mas o que é essencial, mesmo que o nome não seja o mesmo, o tipo sempre tem que ser o mesmo. Entre a relação entre argumentos reais e argumentos formais, o tipo sempre tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, ele vai utilizar aqui uma subrotina, no exemplo, que está chamando, né, o programa principal está utilizando uma subrotina, ele vai chamar essa subrotina e vai passar informações para a subrotina fazer lá, seja lá o que ela tem que fazer, tá? Então, por exemplo, aqui vamos chamar, no momento, para facilitar, esse é o programa principal, que é a rotina de chamada. Aí ela está aqui, ó, vou chamar, o nome da subrotina é example. Então, é assim que vai aparecer no programa principal. Está chamando a subrotina, call example, tá? E aí ela tem 3 argumentos, que são os argumentos reais, que vão levar ou receber valores, tá? Então são x, y e z. Aqui é a subrotina example. Então, lá no começo da subrotina, a gente vai começar a subrotina com isso aqui, ó. Subroutine example. É o que identifica o início da subrotina, tá? Da mesma forma que a gente coloca lá program e o nome do programa, a subrotina também começa assim, com o nome dela, só que ao invés de program é subroutine. Então a gente vai botar, no caso aqui, subroutine e example, que é o mesmo nome aqui. E ó, tem 3 argumentos aqui, A, B e C. Aqui é x, y, z, aqui é A, B e C. Esses aqui, que são os argumentos que vão comunicar a informação do programa principal e para o programa principal, a gente chama de reais. Esses aqui, no subprograma, a gente chama de argumentos formais, tá? Essas variáveis aqui, lembra que a gente falou de variáveis mudas ou dummy? Elas são variáveis mudas. Elas estão ali só para pegar o valor, levar para dentro da subrotina, trabalhar e levar de volta, entendeu? É para isso que elas estão ali. Então, por isso que a gente chama de variável muda. Elas só estão ali para pegar valor, levar e trazer de volta, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui na chamada 3 argumentos. E aqui no subprograma, que é uma subrotina, eu tenho 3 argumentos. Eles são associados por posição. É o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Os nomes podem ser diferentes, não tem problema. Por quê? Porque eles vão ser associados por posição,
Tá? Agora, o que é importante, se eu declarei aqui no programa principal x, y e z como reais, por exemplo, A, B e C tem que ser declaradas na subrrotina como reais. Se aqui for inteiro, aqui é inteiro. Se aqui caractere. Se for real, dupla precisão, real, dupla precisão. Sempre tem que ser do mesmo tipo. Tá? Então, a associação entre argumentos reais e argumentos formais é por posição. Tá? E os nomes, como eu falei aqui, não tem que ser iguais. Porque o que acontece é o seguinte: essas variáveis x, y e z, quando eu declaro no programa principal, o que é declarar a variável? É reservar uma posição de memória para ela que vai ser identificado. Toda vez que eu, no programa, fizer referência, por exemplo, a x, eu estou fazendo associação àquela posição de memória que foi reservada para ela. E o que acontece aqui? Essa variável, por exemplo, a, o que vai acontecer? Quando a subrrotina aqui, o argumento formal a, o que ele vai fazer? Ele vai ver quem corresponde a a. Quem corresponde a A é X. Então, para eu ter um valor aqui em A, para poder trabalhar ele dentro da subrrotina, o que ele vai fazer? É ver esse valor de A, esse A está associado a quem? A X. Aí ele vai ler aquela posição de memória. Então, a posição de memória, vocês sabem, para armazenar um determinado valor, tem um certo tamanho para cada tipo de variável. Então, por isso que eles têm que ter o mesmo tipo. Então, o que ele está fazendo aqui é, quando você falar alguma coisa dentro da subrrotina que se refira a posição de memória que ela vai acessar é a X. Porque o que acontece aqui? Em argumentos, tá? Nesse caso aqui, não se criam novos espaços de memória. Tá? Não se reservam novos espaços de memória. O que essa subrrotina vai fazer aqui nos argumentos, quando eu declaro, por exemplo, eu vou declarar aqui real A, né? Nesse caso, como faz parte do argumento, ele não vai criar um novo espaço de memória e reservar. O que ele vai fazer é associar essa variável à mesma posição de memória. Agora, outras variáveis que não fazem parte do argumento, o que vai acontecer? Eu declaro elas aqui e durante a execução dessa subrrotina, esse espaço de memória ele vai ser utilizado. Depois que eu terminar de utilizar a subrrotina e voltar para o programa principal, aquele espaço de memória é jogado fora. Ele não é mais utilizado. O programa principal, depois que você declarou as variáveis, aquelas posições de memória, elas são utilizadas até o final do programa. Tá? Quando chega o end program, aí é liberada a memória. Então, o que acontece? A subrrotina, os argumentos, eles se relacionam a variáveis do programa principal. Então, toda vez que eu fizer referência a uma dessas variáveis aqui que faz parte dos argumentos, na realidade, eu estou acessando a mesma posição de memória que corresponde ao seu correspondente argumento real. É isso. É uma associação por posição. Quando eu chamar A aqui, o que eu vou fazer? Ele vai pegar a posição de memória de X. Quando eu falar de B, vai pegar a posição de memória de Y e vai ler ou escrever lá, seja por que for. Agora, outras variáveis que elas não fazem parte dos argumentos, eu posso ter outras variáveis aqui. Enquanto a subrrotina está executando, aí eu declarei, reserva aquele espaço de memória e utiliza, depois que acabou aquela memória liberada. Aí desaparece, quando volta para o comando, para o programa principal a informação, quando encerra o trabalho da subrrotina. Ok? Então é isso que é a relação.
os argumentos, eles não criam novos espaços de memória, eles só são associados às mesmas posições de memória. Tá? Agora, quem não faz parte de argumento, aí, no subprograma, cria novos espaços de memória enquanto o subprograma está em execução. Depois que terminou, aquilo é deletado, é jogado fora. Tá? Então, eles dizem aqui, cada variável é associada por sua posição correspondente. Outras variáveis, tanto na rotina de chamada, por exemplo, eu poderia ter outras variáveis aqui, I, J, K, né, A1, A2, A3, seja lá o que for, né? Essas outras variáveis que não fazem parte aqui dos argumentos, elas estão isoladas, elas não vão ser vistas pelo subprograma, só serão vistas aqui. Então tem lá, variável integer, I, J e K. Elas só fazem parte aqui, porque elas não fazem parte dos argumentos, não são enxergadas por aqui. Tá? Eu poderia ter aqui uma variável, por exemplo, π. Eu preciso para fazer alguma coisa. Variável π aqui. Ela não faz parte dos argumentos, então também não é enxergada pelo programa principal. Ou seja, aqui o escopo de uma variável, por exemplo, π, que é só usado aqui, o escopo é o subprograma. Uma variável I aqui, por exemplo, o escopo dela é o programa principal, que é a rotina de chamada. Tá? Então, cada uma tem o seu escopo. Agora, a variável A, o escopo dela é tanto o subprograma quanto o programa principal ou a rotina que está chamando. Só que quando ele fala, o escopo é enxergar o que está na memória, não o nome. Não é um nome, mas o conteúdo daquele espaço de memória. Então, isso que é escopo, é enxergar o que está em uma certa posição de memória. Então, se eu declarar a variável π aqui dentro só, aqui vai reservar um pedaço de memória que é só para esse subprograma. O programa principal não vai enxergar isso aqui. Então, o escopo vai ser isso aqui. Quando terminar, cada subrotina e cada função recebe um pedaço da memória que é separado só para ela. Se não for um argumento, recebe um pedaço de memória que é exclusivo dele. Só ele pode ver. Tá? Agora, o que está nos argumentos não cria espaço de memória novo, só faz associação de posição. Quando eu falar A, é que eu estou falando da posição de memória ocupada pela variável X nesse programa. Ok? Então, essa é a relação entre argumentos e escopo. Tá? E aí, por que isso é importante? Vamos supor que eu tenho uma variável π aqui que não faz parte dos argumentos, é utilizada aqui. Tá? Declaro aqui π real, atribuo um valor, π igual a 3.14 e uso aqui para o que eu quiser. Esse pedaço da memória aqui, que é utilizado pela subrotina, é só dela. Então, como não faz parte dos argumentos aqui, o escopo é só esse aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma outra variável π aqui que não faz parte dos argumentos. O programa principal também tem um pedaço de memória que é só dele. Então, uma variável π aqui no programa principal que não faz parte dos argumentos está em uma certa posição da memória, um espaço da memória. Outra variável π aqui que não faz parte dos argumentos está em outro pedaço da memória. Por isso que eu posso ter uma variável π aqui e outra variável π aqui. Desde que o escopo da variável π aqui seja esse e o escopo da variável π aqui seja esse. Então, eu posso ter variáveis com o mesmo nome aqui e aqui. Eu poderia ter uma variável π, mas aqui eu quero chamar π igual a 8. Não importa. π igual a 8 aqui, porque é uma variável, não é o π que eu vou usar para uma operação trigonométrica. Só um π é uma variável qualquer, como eu ponho alfa, beta, eu ponho π e ponho um valor 8 aqui. E aqui eu ponho π igual a 3,14. Desde que não faça parte do argumento, aqui é uma parte da memória que é só do programa principal, e aqui é outra parte da memória que é só da subrotina. Então,
essas duas posições de memória não se enxergam, nenhuma delas se enxerga, porque são pedaços distintos da memória do computador. Agora, esses aqui não. Esse daqui não cria espaço de memória novo, o que ele vai fazer é associar daqui para cá. E pode ter nome diferente. Muitas vezes é interessante para a gente entender bem que está fazendo a coisa, e já que é associado por posição, se eu puder associar por nome é melhor ainda, porque aí eu tenho certeza de colocar XYZ corresponde a XYZ. Mas vamos por... para complicar, eu sou uma pessoa complicada. Aí eu chego aqui XYZ e eu coloco aqui YXZ. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que vai ser associado é por posição. Se eu botar aqui YXZ, o que vai acontecer é que esse Y aqui, esta variável aqui, vai ser só associada à posição de memória dessa aqui. É por posição, não é por nome. Ok? Então, faz parte do argumento, não existe criação de novo de espaço de memória, reserva. Não faz parte, então, faz parte do argumento, não cria novo espaço de memória, só faz a associação. Não faz parte dos argumentos, cria um espaço de memória, mas numa área separada, tá? Que é independente da outra, cada uma com seu escopo. Tá? Então ele diz aqui, o mesmo nome de variável, então, pode ser utilizado tanto na rotina de chamada quanto na subrrotina e ter diferentes valores desde que elas estejam isoladas uma da outra, ou seja, os escopos sejam diferentes. Ok? Bom, agora vamos falar especificamente sobre as funções, né? Então, uma função, ela é um tipo especial, né, de subprograma do Fortran, né? E o que ela tem que diferencia da subrrotina é que uma função ela retorna apenas um resultado, que é um escalar, tá? Então ela só pode retornar um resultado que é um escalar, tá? Então ela retorna apenas um resultado ou resposta. Uma função irá tipicamente aceitar algum tipo de informação e, baseado nessa informação, retornar o resultado, né? Aí temos dois tipos de função no Fortran. Primeiro, funções intrínsecas. Então, já vimos anteriormente uma função intrínseca, são funções que já fazem parte da linguagem de programação e elas já estão disponíveis. Algumas dessas funções intrínsecas a gente já viu, seno, cosseno, tangente, real, int, int, etc. Então, lá no apêndice D, tem uma lista de funções. Então, quando você bota lá seno de x, quando retorna, só retorna um valor. Seno é um valor, tá? Então, uma função, ela só retorna um valor, tá? Então, essas são as funções intrínsecas, já fazem parte da linguagem. Agora, eu posso definir as minhas próprias funções. Essas que vão ser interessantes para a gente agora. Então, essas são as chamadas funções definidas pelo usuário, tá? Então, a função definida pelo usuário é uma função que é escrita ou definida, né, criada pelo usuário para uma tarefa, realizar uma tarefa específica ou especializada. A forma geral de uma função definida pelo usuário é essa aqui. Então, vamos lá. Type, que é o tipo da função. Então, quando a gente inicia a função, a gente diz o tipo. Por quê? O tipo da função, por quê? Porque a função o nome da função é uma variável, tá? Então, a gente tem que definir o tipo dela. Então, é o tipo da função e o nome dela. E logo depois, entre parênteses, vem os argumentos, tá? Aí vem as declarações. Então, aqui nas funções, nós vamos ter igualzinho. A gente tem no programa principal, vai ter um preâmbulo, tá? E aí vai ter lá
declaração de variável e tem que ter o implicit none lá também. É como se fosse um outro programa, por isso que chama subprograma. Só que a gente sempre vai ter um programa principal apenas, só um que leva declaração program. Os outros são subprogramas, aí eu posso ter tantas quantas eu quiser, tá? Aí vem, então, tipo function, que é para definir o início da função, o nome da função, e aqui entre parênteses os argumentos. Pode ser um ou mais. As declarações, que é preâmbulo, declaração de variável, pode abrir e fechar arquivo aqui também, se quiser. Aí vem o corpo da função, e ó, isso aqui que é importante. O nome da função, em algum lugar aqui, tem que aparecer o nome da função, o sinal de igual e uma expressão. De forma geral. De forma geral. Por que eu estou fazendo? A função é o quê? É para fazer uma conta e retornar um valor. Então, como é que eu carrego um valor numa variável? Pela atribuição. Então, em algum lugar, de forma geral, eu tenho que ter o nome da função igual e alguma expressão que está atribuindo o valor a ela. Que esse valor que vai ser atribuído a ela é que ela vai levar de volta para o programa principal. Tá? E depois vem isso aqui, ó, return. O return, ele retorna o controle de execução para o programa principal. Deve haver apenas um return. Tá? Então, o que é isso? Quando eu chamo a função, vamos supor, eu coloquei seno de alguma coisa no programa principal. Quando eu faço isso, estou usando a função intrínseca, vai funcionar a função definida pelo usuário, vai funcionar igualzinho. Ou seja, o programa principal, quando chama a função, o controle da execução passa para o subprograma. Aí o subprograma vai fazer o que tem que fazer, acessar a memória, acessar o hardware, ele que está controlando tudo. Terminou de fazer o trabalho dele, ele vai devolver o controle para o programa principal. Isso é feito pelo return. O return, então, é um indicador do seguinte: ó, terminei o que eu tenho que fazer, o controle passa a ser seu. Então, ele está retornando o controle ao programa principal. E aqui vem a identificação do final da função. É end function e, opcionalmente, eu posso botar o nome da função aqui. Então, lá, como é que a gente fazia? Program, o nome, e embaixo, end program, e o nome opcional. É a mesma coisa, só que aqui, ao invés de eu colocar program, eu vou ter function, o nome da função, e aqui, antes dela, vem o tipo. Ok? E aqui vem os argumentos. O tipo é um dos tipos de dados de Fortran. Inteiro, real, lógico, caractere ou complexo. É possível colocar a declaração de tipo em uma linha separada da declaração function. Eu posso também fazer assim, ó, function name, coisa e tal, e os argumentos, e eu coloco nas declarações, eu ponho lá, vamos supor que essa função seja real. Aí eu boto real, dois pontos, e o nome da função. Eu posso fazer isso também. Ou eu declaro o tipo aqui junto com function, ou eu coloco lá, declaro o nome da função como uma variável do tipo que seja, por exemplo, real ou inteiro, ou seja lá o que for, né? Então, a informação na forma de argumentos é passada da rotina de chamada para a função, né? Cada um dos argumentos que é passado tem que ser declarado. E a declaração deve incluir o tipo. Tá? É obrigatório. Então, o tipo é obrigatório. O intent, ele é opcional, mas é muito recomendado que você utilize o intent. Tá? Então, pode-se utilizar ou não o intent, mas quando você utiliza o intent, você aumenta a segurança do seu programa, o seu controle sobre o que vai acontecer
com os argumentos. Os argumentos na rotina de chamada e da função, eles devem se ajustar, né? E eles, em termos de número de argumentos, e eles são ajustados por posição, como a gente viu, tá? Então, no nosso exemplo anterior aqui, ó, se eu tenho 3 argumentos, na função é a mesma coisa, podia ser function aqui. Tenho 3 argumentos aqui, eu tenho que ter 3 aqui. Eu não posso ter 2 aqui e 3 aqui. E os tipos têm que ser o mesmo. Então, se x, y e z foram declarados reais aqui, A, B e C tem que ser declarados reais aqui. Tá? Um exemplo de função, então, nós vamos ver para converter uma temperatura Fahrenheit para Celsius, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui real function, é esse nome aqui, Fahrenheit Celsius. E o argumento é ftemp. Então, ftemp é o quê? É uma variável que carrega um valor de temperatura em grau Fahrenheit. Um programa, uma rotina qualquer de chamada, pode ser um programa principal ou um outro subprograma, chamou essa função Fahrenheit Celsius, tá? E colocou um argumento aqui. Quando chama lá a função, aí ele vai passar o controle de execução para cá. Ele vai pegar esse valor que foi colocado lá no argumento e vai colocar aqui em ftemp, tá? Aí ele declarou aqui, real intent in, por quê? Porque é um valor de entrada que eu não quero que seja modificado, ftemp, tá? Aí, olha só, a função foi declarada aqui como real, tá? Junto com um function. Mas se eu quisesse, eu colocava só assim, function Fahrenheit Celsius ftemp e colocaria aqui real. Aí eu ponho intent out, porque é para sair resultado, e eu colocaria o nome Fahrenheit Celsius, que é o próprio nome da função. Aqui já me facilita, tá? E aí vem aqui, ó, Fahrenheit Celsius igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Isso aqui é a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius, tá? Então, olha só, aí vem o que? Return, então já fez o que tinha que fazer, que é o que? Pega um valor em Fahrenheit e transforma num valor em Celsius, que está carregado aqui em Fahrenheit Celsius. E return quer dizer o quê? Na hora que eu atribuir um valor a essa variável Fahrenheit Celsius, quando voltar para o programa principal, eu chamei a função por esse nome aqui. Então, ela vai levar esse valor aqui para o programa principal. Então, vai retornar o controle e esse valor para lá. Tá? E aqui identifica o fim da função endFunction, né? Então, para essa função é dada a temperatura em Fahrenheit e vai retornar a temperatura em Celsius. Então, isso é que eu fiz a observação aqui. Em geral, deve haver pelo menos um comando de atribuição de valor à variável que tem o nome da função, ou seja, ela tem que aparecer do lado esquerdo do sinal de igual, ou seja, alguma coisa que vai ser produzido, um valor, que vai ser carregado nela para quando ela retornar para o programa principal, leve esse valor. Tá? Então, só existe um argumento de entrada aqui, que é ftemp, né? Que é declarado como real e intent in, tá? Que representa que o valor é esperado estar vindo para a função e não pode ser modificado. Esse aqui é o detalhe de segurança. Intent in diz o seguinte: essa variável ela não pode ser modificada dentro do subprograma. Por quê? Porque ela é uma variável só de entrada. Eu não quero que ela seja modificada. Tá? O valor final é retornado para a rotina de chamada, atribuindo o valor para o nome da função Fahrenheit Celsius nesse exemplo. Então, o que é importante também é o seguinte, que ele não menciona aqui, mas assim, quando eu volto para o programa principal, eu levo um valor carregado em Fahrenheit Celsius e, no caso, como eu botei intent in, ftemp vai com o mesmo valor, retorna com o mesmo valor que ele tinha no argumento de chamada, no argumento real de chamada. Vamos supor que aqui ftemp fosse in-out, entrada e saída.
Então eu poderia modificar ftemp. Como é intent-in, o que vai acontecer? Se eu colocar alguma linha de comando aqui em que ftemp aparece do lado esquerdo de um sinal de igual, ou seja, eu estou tentando atribuir um valor a uma variável que é só de entrada, o compilador indica erro e fala assim, ó, você não pode modificar essa variável porque ela é uma variável só de entrada. Agora, se eu não colocar o intent-in, ou colocar in-out é o default. Isso quer dizer assim, se você não colocou o intent, então considera-se que a variável ela pode ser modificada dentro do seu programa. Então eu poderia ter aqui ftemp igual a 10. Quando eu desse um return, Fátio Celsius levaria o valor dessa operação e o ftemp, vamos supor que entrei com o valor 30 e depois eu botei aqui ftemp igual a 10. Quando ele retorna, retorna com 10. Isso eu modifiquei o valor. Então, elevado o valor do resultado no nome da função e, eventualmente, um argumento. Se eu não proteger ele com intent-in, ele vai ser modificado e leva esse valor de volta para o programa principal modificado. Tá? Então, por isso que a gente não quer que uma variável seja modificada lá no programa principal, a gente bota intent-in, que aí a gente garante que não pode modificar. Tá? Então, por isso que a gente vai falar aqui de side effects, que é o efeito secundário, que seria isso que eu fiz para vocês, que eu falei para vocês agora. Um efeito secundário é quando uma função modifica um ou mais dos seus argumentos de entrada. Tá? Às vezes isso é intencional, mas a maior parte das vezes não é. O argumento de entrada é só de entrada, e a gente quer que o que for modificado seja só o nome da função que carrega o valor. Né? Uma vez que os argumentos podem ser declarados intent-out ou intent-in-out, a função poderia modificar esses argumentos. Em geral, isso é considerado uma prática de programação pobre e deve ser evitada, porque induz a ter sempre erro de lógica nisso aqui, porque fica meio confuso. Às vezes interessa, quando for assim, em geral, o que a gente faz? Não vamos usar uma função, vamos usar a subrotina, porque ela pode retornar mais de um valor. Mas para a função, a boa prática de programação é a seguinte: argumentos é só para entrar dados no subprograma. Retorna um valor apenas, que é modificado, que é o nome da função. Nenhum dos exemplos nesse texto vai incluir ou utilizar efeito secundário, porque é má prática de programação. Nunca deve ser utilizado. Se eu estou usando a função, especificamente, o que eu quero? Eu quero que, a partir de um conjunto de argumentos de entrada, eu produza um resultado que vai ser levado de volta para o programa principal no nome da função. Ok? Então, isso aqui encerra a nossa aula 12, a primeira parte, e na parte 2 nós vamos ver alguns exemplos de subprogramas, no caso aqui, função.